Olá, meus queridos e maravilhosos alunos do sexto ano. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula, o professor vai continuar falando das águas continentais. Lembrando que na última aula, o professor fragmentou este conteúdo através de slides de uma videoaula que vocês assistiram aqui no Classroom e também lá pelo YouTube, tá bom? Lembrando, queridos e maravilhosos alunos, que os exercícios que estarão disponíveis hoje lá no Classroom são referentes às águas continentais, tá? As águas oceânicas já foi tratado nas últimas aulas, tá bom? Então, hoje é as águas continentais. Lembrando que muitos alunos ainda não entregaram os exercícios. Vamos nos atentar, porque o professor está pegando leve, está deixando aí 20 a 30 minutos de período da aula para vocês executarem os exercícios, tá bom? Pendentes. Então, o professor vai pegar leve nessa semana e na próxima, porque eu sei da demanda de conteúdo que vocês estão tendo. Se caso tiver dificuldade, fala com o professor. Pode me chamar no WhatsApp, aqui no Classroom. Tem o YouTube, que é um canal, uma linha de transmissão, tá bom? Não fica com dúvida, não deixa pendente. Explica por que você não está entregando. Porque daqui a pouco está acabando o nosso bimestre, galerinha, e tem o fechamento das notas. E o professor vai avaliar o aluno, basicamente através de uma provinha, ou basicamente através da entrega das atividades, tá? Porque esse semestre está meio corrido, as aulas aumentaram, o conteúdo também aumentou, mas a gente tem que se programar e fazer a nossa parte, tá bom? Então, hoje o professor vai dar uma revisada no que aprendemos na última aula e vai disponibilizar o restante dos exercícios referente ao capítulo número 12, onde estamos trabalhando as águas continentais, lá na apostila número 5. Ok, meus jovens? Para início de conversa, galerinha, vocês aprenderam lá nos slides que o professor mostrou que aproximadamente 2,5% do total de água do nosso planeta é constituído de água doce, ou seja, não é salgada. Lembrando que somente 2,5% do total de aula, ou desculpa, galerinha, aula não, do total de água do nosso planeta, ela é doce, tá bom? Ela é encontrada, tá? Basicamente, a grande quantidade de água encontrada no nosso planeta está nos rios, lagos e subsolos, e também em geleiras. Mas aqui, galerinha, ela está em estado sólido, tá? Fica lá no Polo Norte, no Polo Sul, no continente Antártico, tá? Então, são grandes concentrações de águas, mas na sua forma sólida. Mas a água líquida, tá? Basicamente, está também dentro de aquíferos, camadas interiores do nosso solo, e são chamadas de águas subterrâneas, tá bom? Então, uma grande concentração desses 2,5% estão congeladas, na sua forma, óbvio, sólida, e também em águas subterrâneas, de difícil captação, difícil acesso. Então sobra bem menos aqui para a utilização do homem. Vocês aprenderam também sobre os rios. Lembrando que os rios têm um fluxo natural de água que se deslocam, que são chamados de cursos de rio. Então, um curso de um rio tem como base um fluxo natural, tá? Que surgem dos níveis mais altos, claro, para os mais baixos. Então, todo fluxo de um rio acontece de um nível mais alto para um nível mais baixo. Lembra que o professor explicou lá nos slides da questão das geleiras, das grandes montanhas, que existe uma grande concentração de neve que acaba acumulando e com a mudança de temperatura acaba se descongelando, descendo através de um fluxo natural,
que lá embaixo, na área mais baixa, o nível mais baixo, vai dar um curso na formação dos rios, tá bom? E o curso de um rio é composto pela sua nascente, em seguida pela sua foz, que vai desaguar num leito, que vocês aprenderam lá. E este leito, óbvio que existe margens, tá? Que dão basicamente as laterais ali, aonde esse grande curso do rio vai seguir. Isso vocês aprenderam lá no slide. Dúvida? Assistam novamente, tá bom? Está disponível lá no Classroom e também no YouTube. Vocês trabalharam também. Opa, deixa eu voltar aqui. Todo rio possui um regime fluvial, galerinha. Esse regime fluvial é um mecanismo, ele é um mecanismo que basicamente dá um restabelecimento do curso hídrico, do seu fluxo, na verdade, tá? É um regime que faz que um rio exista, tá? Então, este curso, que é esse recurso hídrico de um rio, ele tem como base esses 3 tópicos que vocês aprenderam na nossa videoaula lá nos slides, lembram? Que este regime fluvial, ele tem esses 2 aqui. Um é quando os rios são alimentados pelas águas da chuva e provavelmente vão aí fazer os grandes lençóis freáticos e uma grande concentração de água subterrânea através da sua infiltração, onde vai acontecer essa filtração através das grandes cavidades, as grandes rachaduras de rochas e também no solo. Então, este primeiro regime tem como base, deixa o professor colocar aqui para um pouquinho, o marca-texto, para vocês se lembrarem. Tem como base aí, opa, não foi, né? Deixa eu ver aqui. Agora foi. Tem como base o primeiro regime, alimentar o rio através da grande concentração de precipitação, às vezes também acaba alimentando, tá? E aflorando uma grande concentração de águas em lençóis freáticos e águas subterrâneas, que foram alimentados através de grandes infiltrações da chuva no solo. Então chove-se muito, o solo fica bem, ele acaba absorvendo muita água e essa grande concentração de água vai lá para os lençóis freáticos, tá? Ou ali nas suas formações rochosas. Lembra que tinha uma caverna que o professor mostrou cheio de água? Então aqui em cima tem um bom exemplo nessa foto aqui, galerinha. Tem um solo, aonde se choveu bastante, a água foi absorvida pelo solo e formou grandes aquíferos lá embaixo, grandes lençóis freáticos, grande acúmulo de água, tá bom? O nosso segundo rival aqui, deixa o professor marcar, tem como base alimentar os rios pelas águas do derretimento das geleiras e também das neves das montanhas. Então, essa concentração de grande formação de neves nas áreas montanhosas, como vou pegar um bom exemplo para vocês aqui, lá na Cordilheira dos Himalaia, onde fica o ponto mais alto, tá bom? Do nosso relevo, Monte Everest, lá existe uma grande concentração de gelo causado pela mudança de temperatura na altitude. Então se congela-se a umidade, cai em forma de neve, acaba concentrando uma grande concentração de neve ali. O que acontece? Vem os raios solares com a mudança de temperatura. Isso acaba acontecendo com a mudança das estações do inverno para o verão, do verão para o outono. Então assim, a modificação da temperatura devido ao tempo acaba descongelando e criando o derretimento, causando grandes, olha aqui, grandes cursos de rios, que vai dar ali numa nascente, vai gerar uma foz, que vai desaguar num leito de um rio onde que existe as suas margens. Então não é difícil, galerinha, é bem fácil. E este próximo aqui tem como base, esse próximo carinha aqui, tem como base
a interligação tanto de receber as águas da chuva, como também o derretimento de neves das geleiras, tá? E montanhas também. Então, ela tem esses 3 regimes, galerinha. Então, basicamente, a formação do regime de um rio tem como base essa grande mudança de captação de chuva, tá bom? Então, aqui temos o nosso regime e suas 3 etapas que causam aí um mecanismo que acaba dando os recursos hídricos de um rio. Certo, galerinha? Lembraram agora? Ótimo! Que bom! Trabalhamos um pouquinho também das redes e bacias hidrográficas. Aquele desenho que o professor disponibilizou para vocês lá. Todo mundo pensa que uma bacia é uma bacia. Não, galerinha, é diferente. Existem as bacias hidrográficas. Lembrando que para existir uma bacia, existe também uma rede, tá? Como existe o mecanismo que é o regime fluvial, é o regime da formação para alimentação de um rio, também existe aqui, ó, galerinha, uma rede e nossas bacias hidrográficas, tá bom? Voltando lá, galerinha, na bacia hidrográfica que temos, tá? A nascente, onde cai uma grande captação de chuva, aonde as grandes montanhas, no grande relevo, vai absorver em grandes cavidades rochosas, e quando existe uma grande captação ali, ela acaba se enchendo, criando uma pressão e acaba causando as nascentes. E essas nascentes vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo, e aqui também pequenas nascentes, que são os afluentes da bacia. Vocês podem observar em vermelhinho pontilhado aqui. Essa é a nossa bacia hidrográfica, tá? Em vermelho não, em rosa, galerinha. Então, aqui, junto com a nascente, os afluentes que vão alimentando a nascente, vai criando um rio principal, e ao longo do seu percurso gera ali a foz do rio, tá? Que é aonde está a grande concentração, a grande captação de todo o afluente, de toda a nascente, causando ali um grande volume de água, tá bom? Aqui, o divisor topográfico da água, como vocês podem observar, que é a formação rochosa. Certo, galerinha? Aqui fala um pouquinho das geleiras. Vocês podem observar que coisa maravilhosa, né? Isso fica na América do Sul, tá, galerinha? Ali na Patagônia. É uma grande cordilheira que divide a América do Sul ali, tá? Bem no finalzinho da América do Sul, na verdade. Que faz uma grande divisão com o oceano. Aproximadamente 2/3% de toda a água doce do planeta estão congeladas em geleiras continentais. Como vocês podem observar aqui, o professor falou que grande concentração está na alta latitude, próximo ao Polo Norte, Polo Sul, Groenlândia e a nossa Antártida. Tá bom? Falamos também que nossa bacia, que acabamos de falar aqui, existe uma rede, tá? Que vai possibilitar o desenvolvimento da bacia hidrográfica. O curso da água organizam-se em uma rede hidrográfica. Isto é, um conjunto de hierarquia, tá? O rio mais importante, que é o principal, que vocês podem observar aqui na fotinho do professor. Ó, o riozinho, é bonitinho. E o que vai alimentar este rio são os afluentes, que vão basicamente embocando aqui. E ao longo do seu caminho vai criar o rio principal. É onde que já viram todos os afluentes alimentando. E lá embaixo a sua foz. Tá? Ao longo do seu percurso, um rio apresenta um curso superior, próximo às nascentes ou cabeceiras, que é aqui, o seu nível superior. O curso médio, o trecho intermediário em relação às nascentes. Opa, onde estão os afluentes. E o curso inferior, trecho próximo à sua foz. Tá? Então aqui vocês podem observar
é onde tem a desembocadura dos rios, aonde vem os seus afluentes alimentando o rio principal e lá embaixo, na sua finalidade em si, a foz do rio. Certo, galerinha? A influência do relevo. Basicamente, a gente paramos aqui, galerinha. Ó, nesta parte aqui, deixa o professor marcar em vermelho, onde terminamos a nossa última aula. Que foi onde os rios apresentam ao longo do seu curso 3 ações diferentes, que dependem aí como ação erosiva, o leito, que vocês aprenderam um pouquinho em cima, a ação de transporte de sedimentos e ações de acumulação, famoso deposição de sedimentos. Então o professor vai dar uma explicada aqui. Ó. Todo rio, ao longo do seu curso, existe a questão de levar grandes sedimentos e mudando a ação de um rio, tá? Como uma ação de desmatamento, que de repente alguém vai lá e desmata, corta um monte de árvore, tal, aí acaba soleando, né, desmanchando a borda do rio e acaba trazendo sedimentos ao longo do tempo. E ele vai se concentrar aqui, galerinha, embaixo, causando o desnível, tá? E a modificação lá na sua foz. A ação de sedimentação é quando a camada vai se aglomerando, vai criando camadas sedimentares e vai alterando o nível do rio. E a ação de acumulação de sedimentos acaba também modificando toda a bacia hidrográfica, acaba muitas das vezes até extinguindo, tá? Uma bacia hidrográfica através de grandes recursos de captação de material como recursos naturais, minerais, vegetais, a extração de madeira acaba basicamente influenciando neste curso aqui, tá bom? Agora o mais importante, galerinha, referente à aula de hoje, a continuação da nossa aula. Para dar continuidade aos nossos exercícios, tá bom? Então, a partir de agora, vamos modificar a nossa fala como um conteúdo novo, tá bom? Queridos e maravilhosos alunos, vocês estão... Tá chato? Tá, galerinha, mas infelizmente temos que trabalhar dessa forma para dar sequência aos nossos conteúdos. Semana que vem o professor vai tentar fazer uma aula mais diversificada, mais dinâmica ali, tá bom? Vai pegar os conteúdos, colocar em slides novamente, porque a gente visualiza 2 vezes e faz o exercício 10, 15 vezes aqui com a nossa aula, explicando, tá? Porque quando a gente está explicando, a gente está memorizando o exercício. Então, o que foi passado na semana passada, provavelmente você está relembrando com essa nova explicação, tá bom? Quando falamos da influência do relevo, o que é o relevo? O relevo é a nossa formação da nossa crosta terrestre, galerinha. Isso aconteceu há milhões de anos, lá no início da Pangeia. Lembrando que o nosso planeta tem aproximadamente 4,6 ou 4,5 bilhões de anos, segundo grandes cientistas da área. E o nosso relevo, ele acaba dando aí uma grande dimensão da questão hídrica do nosso planeta. Então, há influência de um relevo da área que atravessam os rios podem ser classificados como rio de planalto ou planície. Então, todo rio, lembra, galerinha, sempre do mais alto para o mais baixo. Então, tem essa influência de uma formação do rio, porque ele capta água, tá? Lá nas montanhas, lembra que a chuva cai, vai sendo acumulado em grandes aquíferos, em grandes acúmulos ali, em grandes cavernosos, através do solo, é absorvido, causa-se uma pressão e acaba nascendo, tá? E acaba tendo suas nascentes, tá bom? O curso de água dos rios de Planalto apresentam-se. Deixa o professor dar um Ctrl mais aqui, que o professor não está enxergando a tela. Vamos lá. Opa, melhorou, né, galerinha? Até para vocês que estão acompanhando aí. Vamos lá. Então, o rio de Planalto apresentam-se, olha aqui que palavrinha, em forma acidentados, tá? Então,
o relevo em si, num relevo não tão formulado. Então as rochas são rochas sedimentares, que são rochas depositadas ali há milhões de anos, causando grandes lençóis freáticos que acabam acumulando, causando rios de planalto, tá? Com declives acentuados que ocasionam queda d'água e corredeiras. Galerinha, igual aqui ó, nessa foto do lado, ó, vocês podem observar que existe um planalto lá em cima. Existe um planalto, tá? Apresenta um relevo acidentado, que é um relevo não formulado, né? Através de milhões e milhões de anos, foi tendo uma modificação através de clima, temperatura, tá? Quando falamos em clima, temperatura, falamos em chuva, em vento, em temperatura modificada através de milhões e milhões de anos, com aquecimento e descongelamento do nosso planeta, tá bom? Porque o planeta já foi sim um planeta de gelo e também já foi um planeta incandescente, tá? Se vocês estudarem, voltarem lá na aula de geologia, que geologia basicamente é o estudo do planeta, vai sim lembrar que o professor passou até um vídeo mostrando que o nosso planeta era uma bola de fogo incandescente, tá bom? E ao longo de milhões de anos veio também a era do gelo, aonde o nosso planeta sofreu uma grande reação química e física, congelando basicamente todo o planeta, tá bom? Isso aí foi passado naquele vídeo lá em geologia. Opa, cadê aqui? Então, este rio de Planalto, ele é acidentado com grandes declives acentuados que ocasionam grandes quedas de água, tá bom? E aí, basicamente, ele é aproveitado para captação de energia também. Acontece bastante hidroelétricas que são projetadas aqui. Modifica-se o leito do rio, o fluxo do rio também, para a captação de energia. Isso é muito ruim, porque acaba com a biodiversidade, a fauna em torno de uma bacia hidrográfica, tá bom? As águas de rio de planície não atingem grandes velocidades, porque elas estão numa planície, numa reta, né, galerinha? Então o solo ele não é tão irregular, ele não é tão acidentado como o solo de relevo. Mas as águas de rios de planície não atingem grandes velocidades em seu percurso, pois há pouca declividade. Então ele é uma área mais plana. Vocês podem observar aqui embaixo que não existe uma grande movimentação das ilhas, porque está numa planície, tá bom? Então a movimentação da água ela é mais serena, ela é mais calma. Opa, vamos descer para a nossa próxima etapa. Aqui temos uma queda de água, tá bom? De relevo, vocês podem observar. Temos aqui na América do Sul a Foz do Iguaçu, que está localizada boa parte no Brasil, lá na região sul, tá bom? E aqui temos essa grande queda, ó, de planalto, aonde que aqui em cima existe uma grande superfície de planalto, aonde existe uma grande nascente lá entre as montanhas e ela vai descendo. Como o relevo, ele é um relevo basicamente onde existe um declive, né, uma grande irregularidade, acaba desaguando aí grandes cachoeiras e grande captação, grande velocidade das águas, tá? E muitas hidrelétricas aproveitam isso para a captação de energia. Ok? Tipo de foz, galerinha. O que é foz? Lembra que o professor explicou lá em cima? As águas fluviais geralmente desaguam nos oceanos e mares, como vocês aprenderam. Então toda foz, vamos voltar lá. Novamente. Aqui, galerinha, a nascente, o rio principal e nossa foz, tá bom? Então a foz é onde ela vai desaguar, geralmente lá nos oceanos, nos mares, tá bom? E a moça do ovo tá passando aqui, galerinha, não se importem, tá? Tudo no improviso, a gente dá um jeito. Então as águas fluviais geralmente desaguam nos oceanos e mares, mas alguns rios desbocam em outros rios, ou até chegam ao seu destino final, as águas oceânicas. Então, nem todo rio, tá? Então, temos a junção do Rio São Francisco, Rio Negro e Solimões ali, é onde acontece lá na região norte do Brasil, a junção de dois rios, tá bom? Então, é muito legal. Caso vocês tenham dúvidas, falem com o professor que na próxima aula eu mostro
essa junção de dois tipos de rios diferentes que ocorrem ali na região norte do Brasil. A famosa transição entre o rio Solimões e o rio São Francisco. Muito legal. Galerinha, muito bonito de se ver. Rio Negro e rio Solimões. Desculpa, galerinha. Também podemos ver aqui, tá? Que há vários tipos de foz. Lembrando que toda foz tem como fundamento desaguar em oceanos ou em outros rios, tá bom? Esse curso, em seu curso, as águas dos rios vão transportando detritos, ok? O que são esses detritos? São pequenas fragmentações, sedimentos que são acumulativos ao fundo do rio e muitas das vezes acabam sendo levados através da correnteza, como árvores, solo, sedimentos rochosos, e acabam sendo levados até aqueles rios de planície, onde que vai acontecer a sedimentação, onde provavelmente vai chegar uma hora que ele vai perder essa velocidade, vai descer para o fundo do rio e vai assolear, ele vai criar camadas, tá bom? Então por isso que muitas das vezes um rio ele é muito profundo, muitas das vezes ele é muito raso, dependendo da sua velocidade e o seu fluxo, ele acaba levando muito dejetos, tá? Muitos rejeitos da própria fauna e flora que acabam sendo depositados em áreas de rios ali, onde vai acontecer uma grande desembocadura. Certo, galerinha? E agora, galerinha, vamos ver 3 tipos de foz, tá? Que definem bem isso. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Cadê o marca-texto? Vamos lá. Vamos falar do estuário primeiro. Aqui. Desembocadura que se abre, ó, largamente em um único canal de escoamento. Então, basicamente, essa desembocadura é o que abre largamente em um único canal de escoamento. Aqui, galerinha, olha o que está acontecendo aqui, ó. A desembocadura, provavelmente dessa nascente aqui, lá no fundo, tá? Ao curso do rio veio causando a modificação de relevo e aqui ela causou uma alta pressão, causando ali basicamente um alargamento, né, do relevo, causando aí uma grande pressão e escoando o canal, escoando em si o curso do rio. O delta, desembocadura em vários canais de escoamento com ilhas e bancos de areia formados devido aos grandes acúmulos de sedimentos transportados pela água do rio. Igual o professor falou, ao longo de um curso de um rio, existem áreas que são causadas ali através da sua formação de relevo e outras são através de detritos, tá? Rejeitos da natureza que vai sendo levado, terra, poeira, areia, todos os sedimentos rochosos, encigalhos e árvores e vai sendo levado ao percurso do rio, causando aí, tá? Sedimentos, causando o assoreamento do rio, que são assoreamentos, são camadas que vão criando a mudança do rio, a altura, a dimensão, tá bom? Então, esses sedimentos transportados pelas águas do rio podem dar aí uma formação, tá bom? De bancos de areia, causando pequenas ilhas, tá? Em torno de vários rios por aí. Certo, galerinha? E temos a mista, que é a junção, basicamente, dos dois, tá? Quando o rio possui dois tipos de desembocadura, tanto através de sedimentos ou também largamentos, tá? Que vai acontecendo ao longo do curso do rio. Olha aqui, galerinha, que legal, ó. A desembocadura, basicamente, está entre a delta e o nosso primeiro aqui, né? E basicamente, quando acontece essa desembocadura, a estuário aqui, ela acaba causando sedimentos. Ela vai destruindo, né? Ela vai arrancando dejetos, vai arrancando, fragmentando rocha, ela vai tirando a vegetação e vai levando embora, vai levando embora, vai levando embora.
Vai chegar uma parte onde existe uma grande formação de planície, onde o curso do rio já não tem tanta pressão, tanta velocidade, vai se causar grandes bancos, tanto da areia vindo da rocha, a fragmentação da rocha, e também dejetos da natureza ali, de toda a fauna e flora ao seu redor, causando também, lá no final, essa desembocadura, causando tanto o delta quanto a sua formação mista. Então, essas são as foz, tipo de foz que estamos entendendo nessa explicação. Lembrando, galerinha, que toda foz é o final do rio, tá? A gente escuta a foz, pensa que é o início. Não, é a nascente. A foz é o final dela. Certo, galerinha? Aqui temos alguns principais rios do planeta. Temos lá na África o Nilo, tá, galerinha? Como o maior rio do nosso planeta. Na América do Norte, o Mississippi, um grande captador de energia dentro dos Estados Unidos. Na América do Sul temos vários, tá? Aonde que possui maior leitos de rios no planeta, tá bom? Está aqui a grande nascente de grande parte de água doce do planeta. Na Amazônia, o rio Tocantins, o rio Paraná, o São Francisco, que alimenta a região Nordeste, o Paraguai e o Uruguai, que são os principais aqui também, que abrange outros países da América do Sul. Temos a Ásia, a Europa, o Danúbio, que pega boa parte do Egito, tá, galerinha? Ali pega um pouquinho da parte da América, não, galerinha, boa parte do Oriente Médio, tá bom? Então, a Europa tem poucos rios, vocês estão observando? Quanto a América do Sul aqui, existe vários, ó. E a grande porcentagem desses rios tem uma grande concentração de águas subterrâneas, que serão muito importantes para o futuro, galerinha. Se somente 2,5% de toda a água do planeta é doce e grande parte estão nos aquíferos, imagina daqui a 50 a 100 anos como que vai ser a escassez com a mudança do homem, né, com a má utilização da água, né? Então imagina só. E aqui, galerinha, os principais rios e bacias fluviais do mundo. Podemos ver aqui numa sequência, tá? Como o professor falou, lá na África, o rio Nilo, que é o número 1, vocês podem identificar aqui no mapa. Olha ele como ele abrange bastante parte da África. E um pouquinho do Oriente Médio também. Na América, quando falamos em América, galerinha, falamos na América do Sul inteira, América Central e América do Norte. Por quê, galerinha? Temos 5 continentes. Temos América do Norte, América Central e América do Sul. Mas se vocês observarem, eles estão interligados. Ó. A nossa formação geológica, milhões e milhões de anos, foi se modificando através das movimentações das placas tectônicas e causando aqui, tá, ainda a junção das Américas. Aqui temos o Mississippi, número 6. Vocês podem observar a ramificação em azul. No Brasil temos o Rio Amazonas, o número 9. Vamos pegar todos, tá? Aonde temos a sua foz próximo aqui ao Acre e vai desaguar lá no Oceano Atlântico, tá? Não, ou galerinha, a foz não está basicamente na região norte, tá? Está na região norte aqui e abrangendo outros países aqui à costa, tá, da região. Mas basicamente grande parte das foz estão se desaguando no Oceano Atlântico e as nascentes estão aqui abrangendo a região norte do Brasil e outros países da América Latina. Ok? A questão da água, tá? Isso aqui é basicamente um conteúdo que eu vou deixar para vocês estarem lendo. Senão vai demandar muito tempo. E este conteúdo é bacana vocês lerem. Porque fala um pouquinho do grande regimento, da evolução, das leis, tá bom? Do que rege a nossa água, o que ela significa para o nosso planeta também. Aqui vocês vão estar lendo, tá bom? Vou deixar bem específico aqui para vocês estarem lendo, que é a página 125. Espero que leiam. Aqui fala um pouquinho da situação dos recursos hídricos do planeta, tá bom? Vai falar um pouquinho o que a Nação Unida
que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, é um órgão que se preocupa com o fim da água do nosso planeta. Fala também da importância da hidrosfera, que é a grande concentração daqueles 2,5 de água doce no planeta, lembrando que 97,5% de toda a água do planeta é salgada. Isso vocês estudaram lá nas águas, lembram? Nas águas continentais. As águas oceânicas, desculpa, galerinha, as águas oceânicas. Já estou falando aqui há 35 minutos para o professor beber um golinho de água. Na penúltima aula que vocês assistiram, recapitulando, galerinha, aprenderam que 97,5% de toda a água do planeta ela é salgada e somente 2,5% da água é doce, tá bom? Então, olha a importância de toda essa água doce no nosso planeta, a conscientização, o entendimento das pessoas em preservar a água, em cuidar das nascentes, em cuidar da natureza, porque a boa parte das águas doces estão em aquíferos, quando basicamente acontece a evaporação do calor, da umidade da floresta, em si se concentra grande quantidade de nuvens, em contato com a temperatura H acaba precipitando em chuva, acontecendo aí a absorção do solo. Mas se desmatar, se continuar o efeito estufa, vai existir menos chuva e menos água doce no nosso planeta, tá bom? Aqui fica para vocês estarem lendo. E agora o professor vai voltar aqui com a distribuição da água do nosso planeta. Como o professor já explicou agora, apenas uma pequena parte da água da Terra é acessível para o ser humano. Como vocês podem observar, já falei agora, 97,5% de toda a água do planeta ela é salgada e somente 2,5% é água doce. Aí vai piorar mais ainda, galerinha, porque tem água doce? Tem, mas 30,1% está nos aquíferos, está nos lençóis freáticos, chamados de águas subterrâneas. 68,7% do restante são águas que estão na camada do subsolo, tá bom? E também congeladas lá no Polo Norte, Polo Sul e Antártida, tá bom? E um pouquinho da Groenlândia, grande parte da Groenlândia ali, que está na América do Norte. Então, olha isso aqui, galerinha. Quando falamos em águas subterrâneas congeladas também, é quando ele está abaixo do nível do mar. Certo, galerinha? E também temos as águas atmosféricas, que são 0,4%. Quando falamos em águas da nossa superfície, falamos na água que está de fácil captação. São as águas que estão nos cursos do rio, tá bom? Que estão em lagoas, estão fácil acesso, somente 0,4% de toda a água. Este aqui em vermelho, galerinha. É muito pouco, né? Porque águas atmosféricas? Porque é o efeito do sólido, o líquido e o gasoso que nos dá a captação através da chuva, onde essa água vai se tornar uma água subterrânea, provavelmente, vai ser absorvida pelo solo, vai sair através das nascentes e vai seguir um curso, tá? E esse curso provavelmente vai desembocar lá nos oceanos. E os oceanos vão evaporar uma grande quantidade de água, chuva, que vão virar. Então é um ciclo, tá, galerinha? É o ciclo que dá aí essa porcentagem de água doce, tá bom? Aqui temos mais fragmentados águas atmosféricas da nossa superfície. Aqui, basicamente, biotas, tá? Que é uma captação diferente. Rios, 1,6%. Áreas salgadas. Ainda existe a salinidade de algumas quantidades de água salgada. Atmosférica e umidade do solo. Então, possui aí grandes concentrações ainda da fragmentação do total daquelas águas. Então, a maior parte das águas estão em lagos, tá? De água doce. 67,4% daquele valor total lá, tá bom? Aí,
A utilização humana, olha a agricultura, galerinha, ela usa a grande parte, 69%, tá? A indústria, na formação também de produtos alimentícios, automotivos, tudo vai água, galerinha. Vai uma grande concentração de água. Para se fazer uma Coca-Cola, vai aproximadamente 400 litros de água, tá bom? Então, é basicamente muita água para a indústria. E uso doméstico, mal distribuído em 10%. Quando falamos mal distribuído, porque a reutilização dessa água, ela não volta para as pessoas. Então, elas são descartadas de forma ilegais. Aonde que são descartadas? Na rede de esgoto, quando não tem o tratamento de esgoto adequado para reutilizar essa água para fazer a limpagem, tá? A hidratação em grandes centros de distribuição. Então, essa água é jogada em qualquer canto. E a sujeira, né, basicamente ali dessa reutilização dessa água suja, não é reutilizada como água potável. Então, acaba se perdendo aí e diminuindo grande parte do conceito de água. O uso na produção agrícola, como o professor já falou, vocês vão estar lendo aqui também. Vou deixar aqui para vocês lerem. É muito importante entender a importância da agricultura, tá, galerinha? Porque o meio de utilização consciente da água não está acontecendo no nosso planeta. Então, o mercado, a dinâmica, está afetando de uma forma muito rápida a utilização. Vou colocar somente aqui, porque aqui vai falar um pouquinho da discrepância que o professor já falou aqui, da área econômica. Não é tão importante para a nossa atividade, tá bom? Então, vocês vão estar lendo um pouquinho aqui. Aqui fala um pouquinho do setor industrial, como que se usa o sistema hídrico. Não está funcionando o marca-texto, deixa o professor ver aqui. Vamos aqui, vamos ver se vai. Não vai ficar. Eu vou deixar toda a página salva para vocês estarem visualizando e fazendo aí na apostila de vocês, tá bom? Então, acompanhando aqui, vocês dão uma lida. Porque, galerinha, quando falamos na questão da água, ela afeta tanto a agricultura, tá? O sistema agrícola do Brasil, e também o sistema industrial, porque tudo vai água, tudo é utilizado água. E os países de primeiro mundo, eles utilizam de uma forma consciente, diferente de país subdesenvolvido como o Brasil, tá bom? Então fica bem mais difícil o entendimento. Aí, galerinha, o que vocês vão fazer? Vão fazer os exercícios da página 40 a 42, tá? Aonde vai trabalhar um pouquinho? O curso que o professor falou vai falar da nascente aqui. Lembrando que toda nascente existe uma foz, que é onde termina. Entre eles existe o leito e também as margens. Lembrando que os afluentes, junto, eles são rios menores, que desaguam nos rios maiores, tá? Falamos um pouquinho do montante. Aqui tem o regime dos rios que a gente trabalhou, que são 3. Rios caudulosos, que são rios com grandes volumes, como o professor mostrou lá naquele mapinha, tá bom? Rios de planaltos, rios de planície, a rede hidrográfica, que existe uma rede além da bacia hidrográfica, tá? Que mantém a bacia hidrográfica funcionando, e grandes divisores topográficos da água. São elevações do relevo que separam as redes ou das bacias hidrográficas. Lembra na última aula, o professor mostrou no slide lá, que não existe duas bacias juntas, e sim existe bacias separadas através de um relevo, tá bom? Aqui vocês vão estar assinalando, e na próxima aula a gente vai estar finalizando este conteúdo novamente e dando início à nossa hidrografia do Brasil. Vamos estudar a água dentro do nosso continente, basicamente somente dentro do Brasil. Quando eu falo continente, porque os nossos rios alimentam outros países que fazem parte aqui da América do Sul, como Colômbia, Paraguai, Uruguai, tá bom?
outros países aí que fazem parte do nosso continente. Então, vocês nessa aula vão responder a página 127. Estarei sim disponibilizando lá no Classroom essa página aqui, da parte que fala dos exercícios, que é a página 127. Certo, galerinha? Agradeço a presença de todos. Dúvidas, podem me chamar. Estarei aqui à disposição de vocês a qualquer momento, tá bom? Hoje a aula foi gravada porque ela demanda de uma concentração para vocês aprenderem de uma forma correta, tá bom? Agradeço a presença de todos e até a semana que vem. Dúvidas? Estarei no Meet para sanar alguma dúvida. Certo, galerinha? Então, lembrando que a aula tem como base o estudo das águas. Vamos voltar lá. Das águas continentais, não é águas oceânicas, tá? Águas continentais são as águas doces dentro do nosso continente, que é somente 2,5%, certo? E o questionamento que vocês vão responder lá na página que o professor vai disponibilizar, o exercício da apostila, fala basicamente dos rios, tá? Rios que vocês aprenderam aí, que existe um regime fluvial, as redes e bacias hidrográficas. Falamos um pouquinho também da influência do relevo na formação dos rios, tipo de foz que são o final do leito do rio. E deixei aqui um questionamento para vocês estarem lendo também sobre a parte da indústria e também da agricultura na utilização dos rios. E aqui vocês vão estar respondendo a página 127, ok? Agradeço a presença de todos, galerinha. Até a nossa próxima aula.